E agora, Líbio, fala um pouco para a gente dessa movimentação da carreira, porque a gente sabe que tem a promoção pela antiguidade e a promoção por merecimento. Como é que está funcionando hoje essa análise? A MEPA ela tem acompanhado, tem atuado na defesa dos seus associados, quando eventualmente... A MEPA é bastante cobrada, né? Como tudo, eu acho que assim na OAB deve ter também os grupos, né? Na MEPA nós temos grupos de rede social exclusivo de promoção e remoção. Nesse exato momento, né? Eu não dei muita sorte nesse aspecto, porque um dos nossos papéis é se mexer para movimentar o mais rápido possível, os chamados editais de movimentação. Mas agora, no mês de maio, o STF voltou a apreciar uma causa que é do Estado de Minas e mudou os critérios de movimentação da carreira. Isso está gerando um impacto inicial para a gente de paralisação da movimentação, e os colegas cobram da gente que a gente fique atento. Eu tenho feito essa avaliação junto ao tribunal para que a carreira volte a andar, mas o que aconteceu? Nós tínhamos no Pará uma regra que era a movimentação na mesma entrância se dava somente por antiguidade. Ou seja, eu sou da primeira entrância, só vou me movimentar para outra comarca de primeira entrância por antiguidade. Essa regra era estabelecida no Pará. Nos idos de 2007, 2008, uma associação de fora do Pará questionou esses critérios, porque ele não se adequava à LOMAN. A LOMAN é de 1979, ou seja, na época da ditadura, antes da Constituição de 88, e a LOMAN fazia disposição que antes de cada remoção deveria haver uma promoção por merecimento, ou seja, alguém que não era dessa entrância ascender a essa entrância. Nós, juízes daqui, aplicávamos esse entendimento da antiguidade justamente por essa particularidade do tamanho do Estado. Então quer dizer que era condicionado a chegada de outro magistrado para você poder... Não, é assim, para eu me movimentar para outra comarca, ao invés de ser por antiguidade, eu tinha que ser precedido de uma promoção por merecimento, que alguém de uma entrância inferior, um substituto para ir para a primeira entrância, ele viria e eu não poderia ir para aquela comarca, porque primeiro teria que ter uma promoção. Por exemplo, Belém, abriu uma vaga em Belém, eu estou em Ananindeua. Eu de Belém não poderia ir para essa vaga, porque para essa vaga abrir tinha que ser precedida, ou seja, antes dessa vaga abrir para eu de Belém ir para ela, teria que ser aberta para alguém vir de segunda entrância para ela, entendeu? Então eu estou em Belém há 30 anos, quero ir para uma vara, digamos, melhor para mim. Não, mas espera aí, essa vara primeiro vai ter que abrir para um juiz de segunda, só se ele não quiser que vai para um... Então isso não era bom para a gente por causa dessas distâncias. Eu vou dar o meu exemplo. Eu iniciei em Santana do Araguaia, para quem conhece o estado, são 1.115 quilômetros de Belém. Para quem quiser fazer magistratura e achar que é bacana, você vai rodar 1.115 quilômetros para chegar na sua comarca. Para quem faz esse trajeto, como é que ocorre? Você pega um avião, Belém-Marabá, né, que são 515 quilômetros, desce em Marabá e é como se estivesse voltando para Belém de carro, só que você está indo para o final do estado. Fica a 70 quilômetros do Mato Grosso. Então eu estou ali na primeira instância. Eu quero ir para Jacundá. Eu iria por antiguidade. Só que por esse critério anterior, eu teria que esperar uma promoção. Primeiro alguém poderia pegar essa vaga e só depois eu iria. Aí o STF julgou que agora não, pode ser como era o nosso critério. E a nossa lei tinha sido declarada inconstitucional. Então a gente está discutindo, inclusive, isso, se vai repristinar a nossa lei. Eu acho que não vai ser esse caminho. Vão acabar aprovando outra lei para ser a movimentação. Agora é bom destacar aqui, que eu sei que os colegas eventualmente vejam, a MEPA não pode ter predileção por critérios, o que a gente quer que a carreira ande. Eu não tenho predileção por critério A ou B, porque eu não posso colocar associados em confronto. Tem um associado que para ele é melhor ele ir para a primeira entrância, ficar lá a vida toda e um dia vir por promoção para a segunda entrância, né, para uma vaga boa aqui. Isso era bom para alguns magistrados. O outro que quer que a carreira ande mais rápido e ele vem só por antiguidade. Vai gerar conflito, né? Sim. Aí o que a gente quer é que o conflito, que o critério seja estabelecido e a carreira ande. É isso que a MEPA postula, né, nos diálogos com o Tribunal de Justiça. Mas o critério a gente não discute. Ainda que seja uma decisão do STF, eu não vou dizer, não, esse é o critério mais justo, aplique. Você que é meu associado e não concorde, não, fique aí, não pode falar, isso eu não posso fazer. Então eu tenho que batalhar para que volte a andar. Fica tendencioso, né? Sim, sim. Essas regiões são tão distantes que às vezes a gente vê a influência da culinária, do próprio dialeto, de outros estados do que não aparece. Você, assim, como a gente está aqui num local de discussão que várias pessoas
tem acesso a essa discussão, a magistratura, o principal impacto da magistratura para quem passa, primeiro é esse. Né? Você acha assim, eu sei que algumas pessoas valorizam muito, mas você tem que ter em mente esse impacto inicial que você tem com a magistratura. Você sai do seu local de origem, vai conhecer uma outra cultura completamente diferente, mas você não vai como um visitante, não. Você vai como alguém que tem que distribuir a justiça, dar decisões intrincadas lá, e isso pesa muito no ingresso à magistratura. Eu acho que não só a magistratura, o Ministério Público, mas posso falar aqui pela magistratura de que isso é um impacto muito grande para quem escolhe essa carreira. Por vezes no interior é vara única, né? Vara tem única, matéria você específica para atuar. Você é o juiz único, a sua vida ali naquele local o tempo todo observada, é diferente de você ser juiz na capital. Como é que é a estrutura? Isso que é a curiosidade. Não, eu te dar como é que é a estrutura da pessoa quando chega nesses locais? Que eu passei. Para ter ideia, em Santana do Araguaia, que foi a minha primeira comarca de carreira, digamos, eu, como substituto, eu fiquei em Marabá, uma cidade grande. Mesmo assim, era um desafio enorme em Marabá, porque quando eu cheguei ali, teve mês que ficou eu e Marcelo, que era esse meu amigo que está lá até hoje, como juiz em Marabá. 2 juízes para uma comarca que tinha, na época, tinham 6 varas e uma vara agrária, cuja vara agrária naquela época abrangia todos os municípios do Sul e Sudeste, eram 38 municípios. Nós ficamos ali, então era bem difícil. Hoje a realidade de Marabá é completamente diferente. Você tem 12 juízes ali, né, uma estruturação, você não tem hoje ponto de divergência entre a OAB e a magistratura como tinha naquela época. Mas você vai, por exemplo, para Santana do Araguaia, onde eu fui. A PA, aliás, a BR, que cruza lá na PA, a PA encerra e entra numa BR, que são 190 quilômetros entre Redenção e Santana. A BR-158, que passa lá, passava na frente da casa do juiz. O juiz e Deus dormindo sozinho ali, o fórum era atrás. Então, era essa a realidade. Do lado, eu morava ali como se fosse uma área pública, porque era a casa do juiz e promotor, o fórum e a prefeitura e câmara. Então, era um canteiro, tipo o canteiro público. Aí do lado tinha uma residência e uma empresa, e do outro lado tinha outras empresas. Não tinha vizinho. Então, você ficava ali isolado. Na época da eleição, eu recordo bem que eu ia fazer as diligências, depois eu voltava para dormir sozinho lá e ficava esperando. Ver o que aconteceu. Aí, graças a Deus, eu tive problema nenhum. Porque teve um dia em Santana do Araguaia que não tinha como controlar a eleição. Você não tem aparato, você tinha 12 homens, né? 12 homens da Polícia Militar, 4 servidores do cartório e o juiz. Como é que você vai controlar uma eleição cuja cidade inteira, né? Eram 25 mil habitantes. Aí o que a brilhante ideia que eu tive? Não, bora fiscalizar moto ilegal, porque você, nesse interior, você não vai pegar uma moto legal. Nós apreendemos quase todas as motos da cidade que passaram na praça na antivéspera da eleição. A felicidade imperava na cidade, né? Todo mundo e feliz, aí, né? após isso, eu fui para casa dormir e dizer, a população deve estar muito feliz comigo, eu estou sozinho aqui, bora ver o que vai acontecer. Mas graças a Deus não aconteceu nada. Passou a eleição, nós devolvemos as motos, né? E aí deu para controlar a eleição, mas são situações que acontecem de forma corriqueira. Vistorias em áreas de ocupação, você vai sozinho, só você e Deus também, conversar com pessoas que estão ocupando aquele local. É complicado, né?